talento é uma ferramenta, não é boa nem má. É uma capacidade. Pode ser uma capacidade física, corporal, ou sensorial, emocional, mental ou espiritual. Agora, qual é a diferença entre o talento bruto, potencial, e o talento lapidado, polido, que brilha, que uau! Hoje vamos falar sobre o tema dos talentos. Adoro esse tema. O que são os talentos? Como se descobrem? Como se desenvolvem? Para que servem? O que acontece se a gente não descobre, não desenvolve nossos talentos? Qual a relação de talento com dom, com genialidade, com virtude, com missão, com propósito, com dinheiro, etc, etc. Talentos. Vamos começar? Preparei aqui meu mapa mental. Então vamos começar o seguinte. No episódio anterior, nós conversamos sobre a crise da meia-idade. No primeiro episódio, contei minha história, a minha crise da primeira idade e como é que eu... Da primeira idade não, da meia-idade. E como é que eu superei e acabei me tornando um mentor, um coach, um consultor, um palestrante, um escritor sobre carreira com alma, sobre talento, sobre propósito, sobre liderança com alma, com essência autêntica. No segundo episódio, conversamos sobre técnicas, ferramentas, passo a passo, método para você poder superar essa crise da meia-idade, seja a crise dos 30, dos 40, dos 50, mas essa crise de questionamento, quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, qual é o sentido do meu trabalho, da minha vida, o que eu já realizei, o que eu quero realizar, quero algo mais profundo, mais de essência, mais autêntico, não só do ego que quer encaixar, quer agradar, quer se adaptar, né? Hoje nós vamos falar sobre os talentos que tem tudo a ver com isso. O que são os talentos? Talento é qualquer capacidade humana onde a gente sente prazer em usar e naturalmente a gente aprende e se desenvolve com resultados acima da média. Então, uma pessoa que tem talento para se comunicar, para liderar, para programar software, para cantar, para empreender, para curar, etc. Existem milhares e milhões de talentos, né? E cada pessoa, isso se expressa de uma forma diferente. Se você pegar 10 pessoas que têm o talento da comunicação, mas cada uma vai expressar e vai se motivar de uma forma diferente no uso desse talento. Mas uma pessoa que tem o talento, por exemplo, para desenhar, quando ela desenha, ela sente um prazer enorme, ela se energiza, se sente forte, é um ponto forte, porque ela se sente forte, se sente energizada, sente alegria, prazer com essa atividade em si, independente do resultado, com a atividade em si, e facilmente, naturalmente, aprende rápido e tem resultados acima da média, melhor do que outras 10 mil pessoas ao seu redor que não têm esse talento. Existem talentos mais comuns, existem talentos mais raros, mas isso é talento. Prazer, energia, fluidez, alta performance, naturalidade. A gente se sente vivo quando está usando nossos talentos, ok? Por isso que é diferente de uma habilidade ou de uma competência. Uma habilidade é adquirida, então você faz um curso, lê um livro, ou alguém te ensina, você é autodidata na internet, você recebe uma teoria e vai praticar essa teoria e a técnica e vai desenvolver uma habilidade. Existem habilidades técnicas, por exemplo, habilidade para criar planilhas no Excel, habilidade para
programar software, habilidade para fazer cirurgias, para qualquer coisa, né? Qualquer coisa você pode aprender uma teoria, praticar uma técnica e com o tempo aprende uma habilidade, que nem aprender a dirigir, que nem aprender a falar, aprender a caminhar, né? Não só na habilidade profissional, existem hobbies que são habilidades que a gente desenvolve. Competência é o quê? Chá. Conhecimento, habilidade, atitude, aprendida, desenvolvida. Mas talento é outra coisa. A gente pode estar, por exemplo, eu fiz faculdade de Direito, de Engenharia, de Arquitetura, de Odontologia, de Medicina, de Administração, de Psicologia. Fiz uma pós-graduação em Coaching, um curso, aprendi habilidades. Sei fazer isso, porque aprendi. Mas se a pessoa não tem talento para aquilo, ela vai ter um desempenho médio, um desempenho comum. Vai fazer, mas não necessariamente isso vai energizar essa pessoa, nem ela vai gerar um impacto. Mas quando a gente faz algo que a gente tem talento, com muito menos esforço, muito menos trabalho, energia, dinheiro, a gente consegue ter resultados acima da média, consegue gerar um impacto, agregar valor. A gente pode usar um talento só como hobby, para um prazer nosso, um resultado nosso. Podemos usar um talento na profissão, no trabalho, para ser útil, para ganhar dinheiro. Podemos usar nosso talento só na filantropia, como doação, ou para ajudar a família, para ajudar os amigos. O talento é uma ferramenta, não é boa nem má. É uma capacidade. Pode ser uma capacidade física, corporal, ou sensorial, emocional, mental ou espiritual. Agora, qual é a diferença entre o talento bruto, potencial, e o talento lapidado, polido, que brilha, que uau! É a diferença entre aquele talento ou dom natural. Eu diferencio um pouco de que o dom, ele aparece numa idade mais cedo, quando criança, e de uma forma mais intensa, mais forte. É um talento mais intenso, mais forte que, uau! Aquilo toma a pessoa, né? Possui a pessoa, ela fica muito focada naquilo. O talento pode ficar adormecido, se não é estimulado, se não é descoberto, se não é desenvolvido. Já o dom vem com tanta força que mesmo em ambientes contrários e hostis, aquilo se impõe. Mas a genialidade, a excelência vem de desenvolver o talento ou dom. Porque o talento ou dom é a pedra bruta, é o diamante bruto. Tem pessoas que é um diamante, tem outras que é um quartzo, algumas são um rubi, um topázio, uma esmeralda, né? Cada um tem seu talento. Agora, polir, lapidar, fazer aquilo uma obra de arte, é outra coisa. Aí exige treino, mais de 10 mil horas, anos, todos os dias, até chegar numa excelência. Mas claro, uma pessoa que começou quando criança, desenvolveu um talento natural. Gisele Bündchen, quando criança, tinha talento natural, né? Da elegância, da expressão corporal, da beleza. E ela, desde pequena, desenvolveu, se dedicou em muitas horas e horas e dias e meses e anos, chegou na genialidade do que ela faz, na excelência. Então, mas tem pessoas que descobriram seu talento, o seu dom, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. Muitas não fizeram nada com isso, mas algumas pegaram e se dedicaram. É mais fácil se dedicar ao talento do que à habilidade, porque a gente se sente energizado, tem prazer, flui, mas às vezes não é fácil.
nas condições que a pessoa está. Mas se você pega o pintor Manet, se você pega o pianista Rubinstein, se você pega o Stan Lee, que criou os X-Men, criou as histórias em quadrinhos, né? Famosos, Homem-Aranha, etc. Ele começou depois dos 50, 60. Então não tenha desculpa, eu sou muito velho para isso. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. A pergunta é, você quer ser feliz no teu dia a dia, no que você faz ou não? Você quer se energizar no dia a dia com o que você faz ou se debilitar, enfraquecer? Você quer impactar positivamente o mundo que te rodeia, incluindo tua família, teus filhos, incluindo teus amigos? Você quer impactar positivamente? Ou você quer ser medíocre, na média? Medíocre no máximo chega no sucesso. Cumpriu com o que a sociedade espera, ganhou e ganha dinheiro, tem estabilidade profissional, estabilidade financeira, mas no dia a dia é um tédio, um cansaço, uma mesmice, um vazio existencial. É isso que você quer? Então, quais são os tipos de talentos que existem? Já falei, milhares, milhões, talvez muitos. Eu fiz uma lista com mais de 600 tipos diferentes de talentos. E em 2006 eu criei um software com um programador, um desenvolvedor, e está nesse software estes mais de 600 tipos de talentos. Os testes por aí, vocacionais, testes de perfil comportamental, a maioria é superficial e olha alguns tipos, 4, 8, 16 tipos de talentos ou de habilidades, muitas vezes não diferenciam. Meu software, o Emitol, diferencia e mostra quais são os talentos, dons naturais e quais são as habilidades, competências adquiridas, que podem ser, como eu falava, habilidade técnica ou habilidade comportamental. A habilidade comportamental é comunicação, relacionamento, criatividade, resolução de problemas, análise crítica, empreendedorismo, iniciativa, autoliderança, liderança de equipes, organização do tempo. Tem uma parte que é técnica e tem uma parte que é comportamental, atitude e habilidade comportamental. Mas quando é talento, você já sabe, a pessoa tem prazer, se energiza, flui, quer passar horas fazendo aquilo, o tempo voa, não vê o tempo passando, né? Entra no estado de flow, lá do Mihaly, Csikszentmihalyi, o estado de fluidez, de peak performance, alta performance. Mas, para poder ajudar no diagnóstico, eu fui agrupando talentos por certos tipos gerais, tipologias. Eu estudei, por exemplo, o DISC, que é muito famoso. Foi criado em 1900 e pouco, 1920, 1930, 100 anos atrás. Mas se popularizou. O DISC é baseado em 4 tipos. D-I-S-C, são 4 tipos, tá? Que tem uma semelhança com algo muito mais antigo de milhares de anos, que são os 4 elementos, como arquétipos humanos, os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, os 4 temperamentos. Hipócrates, o pai da medicina, milhares de anos atrás, falava dos 4 temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, que tem a ver com os arquétipos dos 4 elementos. O diz que foi o psicólogo William Marston, que estudando muito empresas, pessoas no trabalho, foi descobrindo certos tipos de emoções saudáveis e descreveu esses 4 tipos aí. E tá bem, para um diagnóstico inicial, não muito profundo. Estudei o MBTI,
que vem da psicologia junguiana. Eu fiz medicina, depois pós em psicologia junguiana, e o MBTI ele identifica 16 tipos, que são 16 combinações de 4, de sensação, que é mais corporal, sentimento, emocional, inteligência emocional, pensamento, que é o analógico, racional, e intuição, que é mais espiritual. E também mapeando se é mais introvertida a pessoa ou extrovertida. Se ela aprende mais pela reflexão ou pela experiência social. Então, dessas combinações tem os 16 tipos do MBTI. Legal. Um pouco mais profundo, eu acho, do que o DISC, mas também tem suas limitações. Fui estudar a metodologia das inteligências múltiplas, de Howard Gardner, lá de Harvard. 9 tipos de inteligências. A lógico-matemática é uma delas, mas tem a inteligência existencial, a inteligência emocional, que é intrapessoal e interpessoal, intra e interpessoal, a inteligência musical, inteligência espacial, inteligência comunicativa. São 9 tipos. Fui estudar o Eneagrama, que tem milhares de anos. O Eneagrama, que vem lá do Oriente, do sufismo. Os 9 tipos de personalidade, de talento, de essência do Eneagrama. Tem gente que só olha a parte do ego, não vê a parte da essência. Eu estudei tudo isso. Estudei na parte empresarial, estudei na parte acadêmica, na parte científica e na parte mística. Por exemplo, os talentos de acordo aos 7 corpos, os 7 chakras, os 7 caminhos de evolução. Os talentos nas culturas indígenas, no xamanismo. Os talentos nas culturas orientais, taoísmo. Os talentos na Índia. Viajei para Bali, para Tailândia, para o Camboja. Viajei para Singapura, viajei pela Europa, viajei pelo mundo. Então, esse método que eu criei, o método Passion and Talents, que aqui o livro A Era dos Talentos fala sobre esse método, que eu criei lá entre 2003 e 2006, aí em 2006 que eu lancei o software Emitol, em 2007 o meu livro A Era dos Talentos, que hoje está em formato digital no meu site. Eu criei uma metodologia que no centro dela estão os 4 elementos, que eu chamei terra de talento prático, pés no chão, foco no resultado concreto, devagar mas sempre, rotina, previsibilidade, estabilidade, foco, concentração, simplicidade, direto ao ponto, objetividade. Esse é o talento prático, terra, pés no chão. Ele é duro. Se fica em excesso, vira debilidade. E aí é um talento rígido, seco, simplório, rotineiro, chato, isolado. O segundo é água, que eu chamo de talento sensível, que tem sensibilidade, tem inteligência emocional, é o talento para sentir, expressar as emoções, se relacionar. É um talento que traz fluidez, transparência, adaptabilidade, flexibilidade, inclusão social, empatia. É um talento que traz boas relações, harmonia, conciliação, mediação, harmonização, beleza. Tem o talento do elemento ar, que eu chamo de intelectual. Ele é analítico, lógico, racional, usa a memória, a razão, a análise, conclusão, é investigativo, é explicativo, é planejador, tem ideias claras e organizadas. E tem o talento do fogo, que eu chamo de transformador, que é um talento empreendedor, inquieto, impulsivo, gosta de começar projetos, de mudar, não para quieto, um pouco agressivo, porque quer ser assertivo, quer estar no controle, no comando, quer fazer as coisas darem certo, busca superação, confronta,
brilha, aquece, agita, supera as crises. Todos temos um pouco dos quatro, mas tem pessoas que ativaram mais o talento de terra, ou de água, ou de ar, ou de fogo, ou dois desses, ou três, ou mais raramente os quatro. Então tudo isso a gente faz um diagnóstico, inclusive na família, no casal, na equipe da empresa, como é que é essa dinâmica, porque muitas vezes os atritos e conflitos é porque são elementos diferentes. Em vez de se unir, se conflitam. Existe também os TRPPs, Talentos de Realização Pessoal e Profissional, que são 16 tipos. Aí você tem o construtor ou fabricante, o negociante, o organizador, o cinético, que é o corporal, o naturalista, o terapeuta, o artista, o relacional, o comunicador, o científico-tecnológico, o filosófico-estratégico, o ético, o entusiasta, o criativo, o líder, o espiritual, sem conotação religiosa, mas o talento espiritual. Então, normalmente, cada pessoa tem um desses ou dois como mais forte, mais ativado, mais desperto talento ou mais desenvolvido. Depois vem um, dois ou três apoiando. E depois alguns mais ou menos, alguns adormecidos ou não tem talento. Então, é uma forma mais fácil, mais rápida de estar começando uma investigação mais profunda. E aí, eu organizei no software, em cada um desses, 10 grupos de profissões, especialidades, carreiras, cargos, funções, agrupados por temas afins. Por isso eu chamei de talentos temáticos. Então, são 160 talentos temáticos, 10 grupos em cada um destes. Então, por exemplo, se você pega negócios, negociante, todas as profissões, carreiras, especialidades, funções, cargos relacionados a negócios, comprar, vender, negociar, prosperar, investir, economizar, estão agrupados em 10 grupos aqui. O artista também, o terapeuta e assim por diante. E aí dentro desses tem um monte de outros talentos, que aí dá os 600 e pouco que eu te falei. Então tudo isso está no software. Quando você responde o teste Emitol Pro, em meia hora, 40 minutos, você responde as questões que vão diagnosticar os teus 4 elementos, os 16 TRPPs, os talentos temáticos do teu perfil individual. Quais são teus pontos fortes, teus pontos fracos, e também vai ter uma rodada para ver as competências que você adquiriu, habilidades, competências adquiridas, onde você tem mais conhecimento, onde você tem mais experiência e onde não. E vai mostrar uma comparação entre os teus talentos, dons e as competências adquiridas, o teu potencial natural e o adquirido. Às vezes você vai ver que tem uma mesma coisa que é talento e é competência também. Aí que vem o desenvolvimento da genialidade, do extraordinário, do impacto, da excelência. Então, esse é um teste que você faz, é um teste pago, está lá no meu software, em 30, 40 minutos você responde e gera um relatório de 20, 30 páginas. Por que tão grande, Maxuri? Porque além do diagnóstico tem um monte de dicas de como é que você trabalha esse potencial, como é que você alavanca, maximiza os teus pontos fortes, como é que você neutraliza os pontos fracos, como é que você vai descobrindo qual é a tua missão, qual é o teu propósito, e vai ter uma visão de futuro, e vai ter uma clareza qual caminho seguir, o que você usa no profissional, se a tua profissão, teu trabalho atual está alinhado com isso, ou parcialmente alinhado, tem que só fazer algumas mudanças, adaptações, usar mais algumas coisas que você não está usando, ou diferente. Ou às vezes você vê que está muito desalinhado, tem que realmente fazer uma transição para outro cargo, outro projeto, outra função, outra profissão, outra especialidade, outro nicho de mercado, né? É depois disso que vem, então, elaborar o teu planejamento estratégico de carreira ou de negócio, se você empreende. Porque se você desperdiça os talentos,
ou trabalha com pessoas que desperdiçam os talentos, o que fazem no dia a dia está desalinhado com seus talentos, seja porque o ambiente é desfavorável aos seus talentos, as pessoas que lhe rodeiam é desfavorável, ou é interno, a pessoa tem autossabotadores, porque no seu mindset tem crenças limitantes sobre seus próprios talentos, sobre seu valor, pessoas que não se amam, não se valorizam, não se reconhecem, ou são muito arrogantes, têm o ego muito inflado para mudar, não querem mudar, ou certos medos, baixa autoestima, insegurança, coisas que vão limitando. Talvez lá na infância, na adolescência, foi expressar um talento e foi reprimido ou mal interpretado e ficou ali. Durante a minha adolescência, eu era um adolescente tímido. Quando criança, era uma criança extrovertida e comunicativa, mas depois, tanto por experiências desfavoráveis, quanto minha forma de reagir, virei um adolescente tímido, que não se comunicava. Na faculdade, inclusive, era um suplício para mim falar em público. Depois que eu fui fazer curso lá no Condor Blanco, curso de oratória, curso de liderança, e curei essa expressão desse talento. E virei professor de oratória, palestrante, escritor, mentor, coach. Estou aqui usando meu talento da comunicação. Se o talento está desperdiçado, vai ter desmotivação no dia a dia, vai ter apatia, frustração, procrastinação, ansiedade, pode se manifestar numa doença, pode levar a uma crise de identidade, uma crise de propósito. É como ter uma Ferrari guardada, andando a pé e a Ferrari está ali guardada ou andando na primeira marcha. Então, como é que a gente diagnostica que talentos que a gente tem, ou um filho, uma filha, um familiar, ou alguém da equipe? Como é que a gente diagnostica? Testes, muitos testes estão obsoletos, porque o mundo mudou muito, e não é uma questão de um teste para se encaixar entre 30 profissões. Tem milhares de possibilidades, muitas profissões já não existem, novas profissões sendo criadas, por isso que não pode ser pela profissão, e sim olhar os talentos e dons da pessoa, suas virtudes, suas paixões, o Ikigai, o que é o que faz de melhor, o que ama fazer. Para isso a pessoa tem que experimentar. Se experimentou pouco, pode não saber. Tem que experimentar para, é isso que mais ama, é isso que faz com naturalidade, com fluidez, que faz bem. Esse é o seu talento, é o seu dom, né? E esses são os assuntos que mais lhe apaixonam, os ambientes, as pessoas, as ferramentas. Aí vamos ter ideia como profissionalmente aplicar isso daqui. E tem que alinhar com os valores. Muita gente não sabe direito quais são seus valores. E tem valores que acha que são ou que emprestaram de outros, não descobriram seus verdadeiros princípios e valores. Nem consegue escutar sua alma para saber o seu sonho de alma, sua missão. Encarnou para cumprir que missão? Cada animal tem sua missão, cada planta. Uma maçã é uma maçã, uma macieira é uma macieira, uma laranjeira, o alecrim, a arruda, os cristais, o ouro. Para cada coisa tem seu propósito. Cada animal, né, vive a experiência dos seus talentos, suas qualidades, e é isso que entrega para o mundo. Mas nós humanos estamos, a maioria, perdidos, confusos. Por isso que no meu processo de autoconhecimento, eu acabei desenvolvendo um método para ajudar outras pessoas no seu autoconhecimento e desenvolvimento. Então, o diagnóstico, o teste que eu mais recomendo é o Emitol, que eu criei, tá? Se outra pessoa tivesse criado, igual eu iria recomendar, porque é o mais completo e profundo que eu conheço. Mas pode fazer vários tipos de teste.
Também perguntas abertas, tipo de pergunta, né? Fazer um inventário, responder, são perguntas que eu faço quando eu estou dando a mentoria, o coaching. Por exemplo, quais são os 10 maiores sucessos, conquistas, triunfos, êxitos que você teve na vida? Tá, e agora vamos ver um por um, que talentos você utilizou, como utilizou, quando utilizou, com quem utilizou. Vamos usar toda a tua memória, teu passado, para mapear esses padrões repetitivos que são os talentos. Também pesquisei a psicologia positiva, fiz gestão por competências, tenho um dicionário de competências, o Instituto Gallup, o StrengthsFinder e muitos outros métodos. Tá? Então, tem várias metodologias. Claro que a autoobservação no dia a dia serve muito. Você pode fazer um diário, pedir feedbacks, receber feedbacks de outras pessoas sobre o que percebem de você e experimentando novas experiências para também se conhecer. Como desenvolver? O primeiro passo, o diagnóstico. E aí você tem uma clareza de uma orientação de vida e de carreira. E aí você tem que desenvolver esses talentos, que não é fácil, mas possível e aconselhável. Como é que você desenvolve? Primeiro, uma prática intencional. Você tem consciência dos teus talentos e usa no momento certo, no lugar certo, na medida certa, com as pessoas certas. Então é preciso uma autoliderança dos teus talentos. Uma prática intencional no dia a dia e definir cada dia as prioridades do dia, 2, 3, 4 prioridades do dia, a prioridade número 1 de cada dia, para você focar. Aí você tem que saber manejo de agenda, né? Gestão do tempo, gestão de prioridades, Kanban, várias coisas assim, que eu ensino nas mentorias. Ter clareza de um propósito, porque um propósito que você queira entregar ao mundo, o impacto, o legado que você quer deixar para o mundo, o teu propósito como exemplo de algum talento, alguma qualidade, alguma virtude, ou algo concreto que você quer deixar. Por exemplo, deixei meu livro, o método, o software, agora estou dando formação de multiplicadores, formação de mentores e líderes e coaches de carreira com alma, certo? Então, por quê? Porque tenho clareza do propósito e de outras coisas. Então tem que ter uma visão de futuro, onde a gente quer chegar, qual é o propósito, para dar um norte, e qual é a missão do dia a dia, como é que eu uso esses talentos. Depois eu faço um episódio sobre missão e propósito em específico, mas como é que eu aproveito esses talentos para realizar uma missão, né? Eu sou numerólogo pitagórico, também vejo pela numerologia. Como desenvolver? Criando ambiente, gatilhos, pessoas que estimulem o desenvolvimento dos nossos talentos. Recebendo feedbacks constantes, fazendo cursos, treinamentos, terapias para limpar o que prejudica os talentos e limita os talentos, fazer mentoria, fazer coaching, e procurar estar no estado de flow, de fluidez, onde você busca desafios um pouco acima do teu nível de desenvolvimento dos teus talentos. Não muito, senão gera frustração. Não pouco, senão gera tédio. Você vai se desenvolvendo e sempre ajustando desafios cada vez maiores. Tá? E assim se reinventando, porque não é uma vez só que você se reinventa. Na carreira, na vida, é uma espiral ascendente, tá bom? Lembrando, talento é expressão da tua alma. Não é só algo que você faz, é uma expressão de quem você é. Esse é o talento. Te ofereço, não dá para ser para todos aqui, né? Mas alguns horários na semana eu sempre deixo reservado para dar sessão estratégica gratuita para pessoas que estão interessadas em receber minha ajuda, querem entender melhor como é que eu posso ajudar. Aí eu seleciono os que estão mais motivados, comprometidos, pessoas de ação que vão fazer valer a pena, e eu dou uma sessão estratégica gratuita de 30, 40 minutos, às vezes 1 hora, onde a pessoa me conta do momento dela, da situação dela, o que está incomodando, qual é o desejo dela,
e aí eu dou a minha orientação, meu feedback, minhas dicas e, claro, proponho minha mentoria, meu coaching, meu software, o teste de talentos Emitol, com a sessão de devolutiva que eu dou para explicar o resultado do teste e dar uma orientação completa, fica em vídeo gravada. Então, se você tem interesse em receber esta sessão estratégica gratuita ou já me contratar para o teste com a devolutiva, ou uma mentoria, um coaching, um curso online meu, etc., você me envie uma mensagem, né? Se comunique comigo, me envie, seja num comentário aqui desse vídeo que você está vendo, seja no meu e-mail, Maxuri, pode ser o maxuri@maxuri.com ou maxuri45@gmail.com, ou no meu Instagram, drmaxuri, dr de doutor. Enfim, de alguma forma você me envia um WhatsApp, lá no meu Instagram tem lá direct, tem botão para o WhatsApp, de alguma forma você vai se comunicar comigo e vamos conversar sobre o teu caso, tá? E esse episódio aqui do podcast Carreira com Alma, me siga, seja aqui no Spotify ou no YouTube, me siga, clica no sininho para receber notificação cada vez que tiver um novo episódio, tá? E compartilhe com outras pessoas que também vão se beneficiar do que eu te ensinei, tá bom? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode também pôr nos comentários. Muito obrigado, que tua alma se expresse, brilhe, cumpra sua missão e possa se liberar. Nos siga no Spotify, YouTube e Instagram para mais episódios, reflexões e práticas. E lembre-se, sua carreira e liderança podem ser expressões da sua essência. Trabalhar com alma é viver com propósito e realizar a sua missão maior.